olha o capítulo 1, eu não vou fazer a leitura, apenas a citação dessas bênçãos. Ele começa dizendo, falando a primeira bênção, falando sobre a predestinação em Cristo Jesus, no capítulo 1, verso 3 até o verso 6, como primeira bênção. Na segunda bênção ele fala sobre a redenção em Cristo Jesus, ainda no capítulo 1, versos 6 a 10. A terceira bênção, a herança em Cristo, versos 11 a 14. A quarta bênção, os recursos que nós conquistamos em Cristo Jesus, dos versículos 15 a 23. A quinta bênção, a nova vida em Cristo, e aí ele entra no capítulo 2 para falar sobre isso, versículos 1 a 10 do capítulo 2. E finalmente ele chega no texto que eu quero tratar com vocês essa noite, onde ele vai falar da sexta bênção que nós recebemos uma vez que fomos regenerados: a unidade em Cristo Jesus. E nesse último ponto, a partir do versículo 11 em diante, é esse texto, Paulo vai dizer que não existem mais diferenças entre os judeus e os não-judeus, que ele chama de gentios. Não existem mais diferenças, uma vez que eles estão unidos a Cristo. E aí, ao tratar disso, Paulo deixa muito claro como nós, que não éramos e não somos judeus, como nós nos tornamos família de Deus. E é sobre isso que eu queria tratar com vocês nessa nossa última devocional juntos. Se tornando família de Deus é o tema dessa devocional. Vamos fazer a leitura do texto? Eu me refiro ao capítulo 2, verso 11 em diante. Lembrando que Paulo está tratando aqui da sexta bênção que nós, como não-judeus, conquistamos em Cristo Jesus: a unidade. Ele nos tornou sua família. Olha o que é que ele diz, verso 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, não circuncidados, em outras palavras, chamados ou tratados de incircuncisos pelos judeus, aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, ou seja, antes da regeneração, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, vocês estavam estranhos às alianças da promessa, não tinham nesse mundo nem esperança e nem Deus. Lastimável, não é? Mas agora vem a mudança, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados, como? Pelo sangue de Cristo, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus ou não judeus, fez um só, e tendo Ele derrubado o muro que separava vocês, que estava no meio, Ele terminou por findar a inimizade. Ele aboliu, no verso 15, na sua carne ou na sua morte, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E por que Ele fez isso? Para que dos dois povos criasse em si mesmo um só homem, ou um novo homem, fazendo a paz. E dessa maneira reconciliasse ambos, judeus e não judeus, em um só corpo com Deus. E como Ele fez isso? Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade entre vocês. E vindo, Ele evangelizou paz a vós outros, vocês que estavam longe, os não-judeus, e paz também aos que estavam perto, aos judeus. Porque por Ele ambos, judeus e não-judeus, têm acesso ao Pai em um Espírito. Assim, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce como um santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós não judeus, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Vamos orar? Que texto bonito, né? Que Deus
o aplique em nosso coração essa noite. Que privilégio, Senhor, como disse teu servo, e ao mesmo tempo que grande responsabilidade, isso é uma verdade. Nós queremos agradecer ao Senhor por saber que muitos dos nossos irmãos em Cristo espalhados nesse mundo não têm como nós o acesso à tua palavra, mas foram regenerados por ti. E nós temos esse acesso e essa liberdade como bênção do Senhor e demonstração da tua graça sobre a nossa vida. Faz-nos aproveitar isso, ó Deus, da melhor maneira possível. Faz-nos valorizar esse tempo que temos na tua presença para pensar e meditar nas Escrituras. E nos ajuda em nome de Jesus não apenas a entender o que a tua palavra nos diz, mas a sobretudo nos sujeitar à tua vontade dita por ela. Nós pedimos isso, suplicamos, rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós dividimos esse texto em 3 momentos para apontar uma espécie de roteiro para a nossa meditação. Então vamos ao primeiro momento, que é o mais curto deles. Paulo vai dizer quem nós éramos antes da regeneração. É revelador isso, viu? Eu sei que nós já sabemos disso, mas ainda assim, todas as vezes que nós nos deparamos com aquilo que nós éramos antes da regeneração, nós nos assustamos. E eu quero mostrar a você isso. Verso 11, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, e quando ele coloca nesse tempo, ele está falando antes da regeneração, vocês, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Os judeus chamavam os gentios, os não-judeus, de incircuncisos. E por que eles faziam isso? Porque a circuncisão era o sinal da participação da aliança com Deus. E o que é que os judeus queriam dizer com isso? Os judeus estavam dizendo: olha, vocês estão fora da aliança com Deus. Nós estamos vivendo uma aliança com o Senhor, vocês estão fora disso. E era um fato. E é isso que Paulo está dizendo aqui a eles. Paulo está escrevendo para a igreja formada em sua esmagadora maioria de gentios, de não-judeus, e diz: olha, vocês precisam trazer à memória de vocês quem vocês eram antes da regeneração. Vocês estavam fora da aliança com Deus, fora da aliança com Deus. Ele torna isso ainda mais claro no próximo verso, no dramático verso 12. Olha o verso 12, o que é que ele diz ainda falando disso. Naquele tempo, mesmo outrora do verso 11, né? Antes da regeneração, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às alianças da promessa e não tinham nem Deus e nem paz, aliás, nem esperança, perdoe-me, e nem Deus nesse mundo. Esse é o quadro pintado. A situação dos não-judeus, meus irmãos, antes da chegada de Cristo, era uma situação trágica, dramática, caótica. O texto diz, Paulo está nos dizendo que antes da chegada de Cristo, antes da regeneração, primeiro, vocês estavam sem Cristo. Vocês nem sabiam quem ele era, nem sabiam quem ele era, agora sim. Vocês nem sabiam que esse Cristo seria o Salvador. Vocês não o conheciam, estavam separados desse Cristo. Vocês não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Vocês não estavam vivendo em aliança com Deus e por essa razão jamais poderiam ser inseridos em suas promessas. Aí ele encerra dizendo: sabe como é que vocês estavam nesse mundo? Sem Deus e sem esperança. Poxa vida, meus irmãos. E aqui a gente já pode fazer pelo menos algumas aplicações. A primeira delas, essa era a nossa situação antes da regeneração. Aliás, essa ainda é a situação de todo aquele que ainda não foi regenerado por Deus, não passou pelo processo de conversão. Queridos, quando Jesus nos disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém voltaria ao Pai se não passasse por Ele, Ele não estava exagerando, irmãos. Veja, ninguém vem ao Pai senão por mim.
se não passar por ele, continua sem Deus e sem esperança, independente do que o homem pense. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz: não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Então, qualquer caminho para a salvação que não seja Cristo, vai fazer com que os homens permaneçam, de que maneira? Sem Deus e sem o quê? E sem esperança. Independente do que o homem pense, independente do que ele creia, ou no que ele creia, sem passar pela regeneração, sem passar pela conversão por meio da fé em Cristo Jesus, ele continuará sem Deus e sem esperança nesse mundo. Esse é o quadro que o apóstolo Paulo pinta aqui, do que era a situação dos gentios quando ele escreve aos Efésios. E aí vem uma segunda lição: a importância de lembrar quem nós éramos antes da regeneração. Talvez você diga assim: eu não gosto de pensar sobre quem eu era antes da conversão, eu não gosto de fazer esse exercício. Mas veja que há uma importância da gente trazer à memória quem nós éramos, ou o que éramos antes da conversão. O apóstolo Paulo abre o verso 11 exatamente dizendo isso. Como é que ele diz no início do verso 11? Portanto, lembrai-vos. É importante que você lembre isso, porque isso certamente vai fazer com que você valorize ainda mais quem você é hoje. Quem você é hoje. Gente, essa é uma prática comum entre nós. E eu não sei por que muitas vezes nós não queremos fazer esse exercício quando o assunto é a vida espiritual. Veja, não raramente nós ouvimos depoimentos de pessoas que venceram na vida, e eu me refiro a questões financeiras, a vidas estáveis, e dizem assim: olha, eu estou aqui hoje falando do meu sucesso profissional, meu sucesso acadêmico, mas eu quero dizer a vocês que eu já levei lata d'água na cabeça, que eu já vendi fruta na feira, que eu já fiz isso e aquilo outro, que eu já... Ele descreve o passado para que aqueles que estão lhe ouvindo se admirem agora olhando o seu presente. O apóstolo Paulo diz assim: lembrem-se quem vocês eram, porque uma vez que vocês lembrarem todo o passado, lembrarem quem vocês eram antes de Cristo, certamente vocês vão conseguir valorizar ainda mais o que hoje são por causa de Cristo Jesus. E dessa maneira, isso pode nos tornar ainda mais gratos ao Senhor e ainda mais dedicados a Ele. Amém? Amém? É bom lembrar, é bom lembrar. Segundo momento do texto, o que aconteceu conosco após a regeneração? Veja, o primeiro momento, quem nós éramos antes da regeneração. Esse verso 2, está aí a turma que gosta de decorar versículos, isso é muito bom. Versículo 2 do capítulo 2 versículo 12 do capítulo 2 é um bom versículo, né, para a gente decorar, para que alguém perguntar assim: quem você era antes de ser crente? Aí você descreve aqui o verso 12: naquele tempo eu estava assim, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças, longe da promessa, e não tinha nem esperança e nem Deus, ou nem Deus e nem esperança. É isso que eu era. E agora quem somos nós? Uma vez que nós fomos regenerados por Deus, vem o magnífico verso 13, né? Olha o que diz o verso 13. E nós amamos essas palavras de Paulo, né? Mas agora, diferente daquela descrição do passado feita nos versos anteriores, ou seja, uma vez que nós fomos regenerados por Deus, mas agora em Cristo Jesus, vós, quem são vocês? Vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Você percebeu que nessa mudança não sobrou nenhum mérito para nós. Nós fomos aproximados, como diz o texto aí, mas por causa do sangue, uma referência à morte de Cristo. Mas agora, por causa do que Cristo fez por você. Não foi porque você é bom, não foi porque Ele viu em você alguma graça, não foi porque você é muito sabido.
e percebeu, olha, eu estou andando muito longe de Deus, Não. Isso aconteceu porque Cristo morreu na cruz para que isso fosse possível em sua vida. Então veja, o que é que ele vai dizer aqui? Mas agora, por causa da morte de Cristo, nós fomos aproximados. Lembra das palavras de Jesus na Santa Ceia? Esse é o cálice da nova aliança. Você lembra do que eles eram acusados lá no versículo 1, no versículo 11? Quando ele diz, aliás, exatamente a maneira como os judeus acusavam eles, né? Incircuncisos. O que é que eles queriam dizer com isso? Vocês não têm um sinal da aliança, vocês estão fora da aliança com Deus. Aí Paulo diz assim, e eles estavam certos. Vocês eram exatamente isso e mais. Aí ele acrescenta no versículo 12. Mas agora no verso 13 ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, ou por causa de Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram reaproximados. Jesus disse, esse é o cálice da nova aliança, aliança no meu sangue. Foi exatamente na morte de Cristo que ele abre as portas para aqueles que não são judeus entrarem nessa aliança com Deus. Deu para entender? Os judeus que mantinham a sua aliança com Deus por meio das sombras, por meio dos sacrifícios, por meio dos holocaustos, que eram na verdade tipos, exemplos do que Cristo faria lá na frente. Mas quando Cristo chega e morre na cruz do Calvário, ele abre então essa condição para que os não-judeus tenham agora uma aliança no dedo e possam viver em comunhão com esse Deus. Queridos, e o que é que essa nova aliança promoveu entre os judeus e os não-judeus? Olha o verso 14. Porque ele, Jesus, é a nossa paz. E o que foi que ele fez? Ele fez de ambos um só. E derrubou a parede que separava e que estava no meio. Ele derrubou a inimizade. Ou seja, agora os regenerados, sejam eles judeus ou não judeus, agora eles podem viver em paz por causa de Cristo. Obviamente, quando ele fala judeus aqui, ou quando eu estou falando de judeus, eu não estou falando todos os judeus de maneira indiscriminada. Eu estou falando daqueles judeus que enxergaram em Jesus o Cristo, como seus apóstolos. Lembra quando Jesus perguntou a Pedro, e vocês, quem dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro dá um passo à frente, representando os demais, porque a pergunta foi para os demais, para todos eles, aliás. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É desse tipo de judeu que Paulo está falando agora. Esse judeu que reconheceu Jesus como sendo o Cristo. Não todos os judeus de maneira discriminada. E o que ele está dizendo aqui nesse verso é que agora, por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, tanto estes judeus regenerados, quanto os não judeus regenerados, conseguem viver em paz. E mais, ele diz aqui que além de se tornar só povo, ele descreve o fim da inimizade com a queda de um muro. Você percebeu no verso? Veja novamente. Tendo derrubado a parede de separação. Isso aqui é uma alusão, irmãos, a um muro que separava os judeus dos não-judeus dentro do templo. Os não-judeus que se convertiam ao judaísmo, os chamados prosélitos, não tinham a liberdade de adorar a Deus junto com os judeus puro sangue, vamos colocar assim. E havia um muro que os separava. Agora em Cristo Jesus, ele diz, aqueles que acreditam, que confiam em Jesus, os que foram regenerados por ele, judeus ou não judeus, são um povo só agora. É um só povo. E o muro derrubou. Não há inimizade mais entre eles. E aí ele continua no verso 15. Jesus aboliu na sua carne, ele se refere mais uma vez à sua morte, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E por que ele fez isso? Para que dos dois, judeus e não judeus, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Quando ele fala de abolir aqui as leis, ele não está falando da lei moral. A lei moral, ela continua.
Ele está falando das leis cerimoniais e dietéticas, especialmente aqui nesse contexto, as leis cerimoniais, como a circuncisão, por exemplo. Essas coisas foram abolidas em Cristo Jesus, porque eram sinais, eram sombras. Essas leis dietéticas e leis cerimoniais eram como se fossem placas anunciando algo maior que viria. Você vem, como eu vim agora, sábado, de Campina Grande para cá, e no meio do caminho você encontra aquelas placas de trânsito, né? Na BR, algumas que avisam que há alguma curva acentuada à direita. É importante aquela placa, não é? Porque do contrário você vai entrar na curva sem medir a velocidade. Então você vai se aproximando e o sinal, preste bem atenção para você entender o que eu quero dizer. Quando você vai se aproximando, você vê o sinal primeiro, antes de chegar à curva. O sinal aponta para a curva. Ele é importante naquela hora que a curva ainda não chegou. Ele está dizendo a mim, ó, vem uma curva aí. Mas quando o sinal passa, ou quando eu passo pelo sinal, ou pela placa, o que me importa agora não é mais o sinal. O que me importa é a curva. Quando eu entro na curva, que importância tem para mim a placa agora? É isso que ele está dizendo. Quando diz que quando Cristo chega, essas leis cerimoniais e dietéticas, elas são como essa placa. Elas tiveram a sua importância antes de Cristo chegar, mas agora em Cristo Jesus, essas leis foram abolidas. E eram exatamente essas leis que distinguiam judeus de não judeus. Quando você sentava à mesa e encontrava os judeus e os não judeus ali comendo, você percebia pela restrição a determinados alimentos, você percebia por determinados comportamentos ligados à lei cerimonial, quem era judeu e quem não é judeu. Mas agora em Cristo Jesus isso foi abolido. Isso foi abolido. Então veja, o que é mais bonito nessa parte desse versículo, versículo 15, é quando ele diz que desses dois povos que eram extremamente diferentes, ele fez um novo homem. O que é que ele quer dizer com isso? Essa para mim é a parte mais bela desse verso. Ele está dizendo, olha, não existe mais. Quem é esse homem? Esse homem é um judeu. Quem é esse outro homem? Esse outro homem não é um judeu. Não existe mais isso. Agora existe um novo homem que não se define mais assim, mas sim como um seguidor de Cristo. Nem judeu, nem gentio, nem brancos, nem negros, nem homens, nem mulheres, nem brasileiros, nem americanos. Tudo isso veio abaixo. Na pessoa de quem? De Cristo Jesus. Isso é belíssimo, irmãos. E ele diz que foi nesse momento que eles encontraram a paz entre eles. E mais uma vez, no verso 16, ele cita a morte de Cristo como aquilo que tornou isso possível. Olha o verso 16. Reconciliar-se ambos, ele trouxe a paz e reconciliou ambos, judeus e não judeus. Olha agora, em um só corpo. Ele já disse que é um novo homem, já disse que é um só povo, agora é um só corpo, em um só corpo com Deus. Aí ele vai citar a morte de Cristo, ó. Como ele fez isso? Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Mais uma vez, assim como ele tinha feito no verso 13, ele diz, e tudo isso foi conquistado por um preço muito alto. Jesus morreu para fazer do seu povo um só. Ele morreu para quebrar todas as barreiras étnicas. Desses dois povos tão diferentes, formar um só homem, ou um só tipo de homem, um homem regenerado na presença de Deus. Deus fez com que o Evangelho, as boas novas, alcançasse tanto judeus como não judeus. Olha o que ele diz no verso 17. E vindo, Cristo vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, uma referência aos não judeus, só que ele também evangelizou paz para aqueles que estavam perto, uma referência aos judeus. Por meio do evangelho, ele diz, ele evangelizou tanto judeus como não judeus. Isso é muito interessante, me deixa abrir um parênteses aqui. É interessante porque às vezes nós temos a impressão de que alguns irmãos em Cristo acreditam que os judeus, de alguma forma, são nossos irmãos em Cristo. O que não é uma verdade, viu? Não é uma verdade.
Se o judeu ele não aceitar como Pedro, Jesus como sendo o Cristo, ele vai estar na mesma realidade do versículo 12. Sem Cristo, fora da aliança, sem Deus e sem esperança. E sem esperança. Isso fica muito claro quando a necessidade do evangelho alcançar judeus e não judeus é descrito aqui no verso 17. E ele diz, olha, e ele evangelizou tanto judeus como não judeus. E agora, tanto gentios como judeus, regenerados por meio do Espírito Santo, agora eles têm verdadeiro acesso a Deus. Verso 18. Porque por ele, olha como ele inclui novamente, ó, ambos, de quem ele está falando? Judeus e não judeus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Que coisa, rapaz! Tanta coisa para a gente aprender com esse texto, né? Para a gente pensar com esse texto. Quer dizer que o judeu que não experimentou a regeneração ainda, está no quadro do verso 12, irmãos. Sem Deus e sem esperança. Uma vez regenerado por Deus, por meio do seu Espírito, só assim ele tem acesso a Deus Pai agora. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o resto, ninguém, nem judeus e nem gentios, vem ao Pai, se não passar por mim. Se não passar por mim. E aqui nós podemos tirar uma importante lição. A regeneração faz de nós um só povo, meus irmãos. Você entendeu isso? Uma vez que você foi regenerado por Deus, e eu também fui regenerado, porque sei disso, nós nos tornamos um só povo. Tudo foi destruído no sentido daquilo que poderia nos separar. Paulo deixa muito claro aqui que aquilo que separava judeus e gentios foi destruído por Cristo. Tanto na simbologia do muro lá do templo, o muro foi derrubado, acabou essa separação. Como na realidade de que os mandamentos ligados às cerimônias e às dietas, tudo isso foi abolido pelo Senhor. Agora, se você perceber a sequência que ele traz do verso 13 até o verso 18, você entende o que ele quer dizer. Só lembrando, no verso 13 ele disse, fomos aproximados por Cristo. No verso 14, somos um só povo em Cristo. No verso 15, somos um só tipo de homem. É lindo, essa parte para mim é a mais brilhante. Somos um só tipo de homem, né? Não há mais diferenças entre nós. O regenerado é esse homem. No verso 16, somos um só corpo em Cristo. No verso 18, temos o mesmo Espírito, uma referência aí ao Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, a regeneração em Cristo Jesus nos uniu. Nos uniu. Paulo tem uma teologia muito acurada, não é? Obviamente inspirado pelo Espírito Santo, mas ele diz coisas assim que são impressionantes, impressionantes. Eu tenho para mim que é o capítulo 6 de Romanos, verso 23. Paulo vai dizer que nós fomos batizados em Cristo. Batizados em Cristo. E eu sei que eu estou na igreja congregacional. Cadê o irmão da água? O irmão que me cobrou beber água. Disse, pastor, o senhor não está bebendo água. E eu disse que na hora de beber eu ia lembrar dele. Mas eu bebi para dar um exemplo a vocês. Capítulo 6 de Romanos, verso 23, a palavra do Senhor diz, Paulo vai dizer, que nós fomos, na hora que nós fomos regenerados por Deus, batizados em Cristo. Olha que termo. A palavra batismo aí, a palavra grega, traz uma ideia, me perdoe, eu sou um batista, traz uma ideia de sermos mergulhados em Cristo. Mergulhados em Cristo. Então veja, é como se nós fôssemos, você que já foi regenerado, é como se você fosse essa tampa e Cristo fosse esse copo.
Quando ele disse que nós fomos batizados em Cristo, foi isso que aconteceu. Você foi mergulhado em Cristo. É por isso que a Bíblia não fala você estando com Cristo, mas estando em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O que é que eu quero dizer com isso? Judeus e gentios foram batizados em Cristo. A nossa união, irmãos, ela é mais mística do que você imagina. É por isso que o Senhor, em sua palavra, não tolera a nossa falta de comunhão. Ele não aceita a nossa falta de comunhão. Ele repudia duramente o nosso não esforço em manter a nossa comunhão diante de pequenas diferenças que temos, tendo em vista que agora Ele fez de todos os regenerados um só povo, todos batizados em Cristo Jesus, estamos todos dentro dEle, Você entendeu isso? Todos dentro dEle. Então veja, não deixemos que diferenças étnicas, raciais, diferenças de gênero ou idade atrapalhem a nossa comunhão com Cristo. É um crime da nossa parte fazer isso. Assim também como não deixemos nem mesmo que pequenas diferenças doutrinárias, que não afetam doutrinas fundamentais do cristianismo, atrapalhem a nossa comunhão com Cristo. Perceba, eu sou um batista, eu brinquei com a imersão aqui, né? Numa igreja congregacional. Essas não são doutrinas fundamentais, forma de batismo. É por isso que eu estou no seu púlpito hoje. E não teria nenhum problema, muito pelo contrário, até muito prazer em receber o pastor de Cupira na minha igreja hoje. Eu tive um privilégio antes da pandemia, né, e a gente riu muito disso em Campina Grande, de substituir um pastor na ceia. Era dia de ceia, esse pastor teve que viajar, era um pastor congregacional, e aí ele ligou para mim e disse: pastor, me socorra, é ceia, eu não quero passar a ceia para ninguém, tá? Eu não confio em todo mundo para ministrar a ceia e tal. Eu queria muito, como a gente tem uma amizade, uma ligação muito boa, eu queria muito que você pudesse ministrar, pregasse e ministrasse a ceia na minha igreja. Aí eu disse: o problema é que lá na minha igreja também é ceia. Feia, mas não, eu dou um jeito. Vá-se embora, vá viajar que eu dou um jeito. Ele precisava ir para o congresso. E aí eu convidei um pastor presbiteriano para pregar e ministrar a ceia da minha igreja. E aí, pregando na igreja deles, né, e na hora de ministrar a ceia, eu disse: que coisa engraçada, né? Eu estou aqui, um pastor batista, pregando e ministrando a ceia na igreja congregacional, e nesse mesmo momento tem um pastor presbiteriano pregando e ministrando a ceia na minha igreja. Percebe como temos muito em comum? Naquilo que não é essencial, no sentido de no que não é doutrina fundamental do cristianismo, porque quando a doutrina fundamental do cristianismo é tocada, aí não há comunhão entre nós. Mas aquilo que não é fundamental, que é aquilo que a gente chama teologicamente de doutrinas secundárias ou marginais, nós não podemos deixar que essas doutrinas atrapalhem a nossa comunhão com o Senhor, porque estamos todos em Cristo, irmãos. Todos em Cristo. No verso 13, ele fala do sangue de Cristo. No verso 16, ele menciona a cruz de Cristo. Para que isso? Tudo isso para mostrar o preço que ele pagou para fazer do seu povo um só povo. Um só povo. Por isso, não negligenciemos a nossa comunhão, irmãos. Não negligenciemos a nossa comunhão. Amém? Que Deus nos ajude, né, a manter essa comunhão. Que Deus nos ajude a entender que muitas vezes aquele irmão que está lá fora, que faz parte de uma outra igreja, às vezes de uma outra denominação, que não tem a mesma doutrina, e por que não ousar, e aqui eu estou usando termos confessionais, da confissão de fé, talvez até da confissão de fé de vocês, de Savoia, não é? Congregacional, enfim, da confissão de fé, de doutrinas que nós julgamos como doutrinas menos puras, mas que não rompem com os princípios fundamentais do cristianismo, e às vezes isso tem atrapalhado a nossa comunhão. Eu disse aqui, eu acho que ontem, não sei se ontem ou hoje pela manhã, que eu fui muito agraciado por Deus ao me tornar professor de seminário, isso há 12, 13 anos atrás, né, de alguns seminários em Campina Grande,
porque são seminários que você tem contato com pessoas de muitas denominações, e é um desafio às vezes, porque nós nos deparamos com perguntas baseadas em coisas que nós nem acreditamos, pastor. Levantamos, pastor, o que é que o senhor pensa disso, isso e isso? Me explica. Eita! Mas ainda assim eu olho para aquele irmão que pensa diferente de mim, em doutrinas que não são exatamente as minhas, mas eu enxergo Cristo nele, assim como enxergo Cristo na minha própria vida e nos meus da minha igreja, que tem tanto cuidado com determinadas doutrinas. Temos algumas diferenças, meus irmãos, mas o Senhor pagou um preço de sangue para fazer de nós um só povo. Um só povo. Lutemos por essa unidade, irmãos, dentro da nossa igreja local aqui, mas também fora, tendo em vista que a igreja de Cristo é muito mais do que simplesmente isso. Terceira e última questão, ou terceiro e último momento do texto, os resultados dessa regeneração. Primeiro, ele disse quem nós éramos antes da regeneração, não foi? Versículo 12, decore o verso 12, viu? Depois ele disse quem nós somos agora que fomos regenerados, a partir do verso 13, quando ele muda tudo, mas agora em Cristo Jesus, e aí ele sai descrevendo as coisas que aconteceram, e agora ele finaliza falando dos resultados. Quais os resultados dessa regeneração? Verso 19. Assim, perceba que ele está em tom de conclusão, já não sois estrangeiros, ele está falando dos gentios que foram regenerados, vocês não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas são concidadãos dos santos. Olha que lindo o final do verso 19. E sois o quê? Família de Deus. Primeiro ele começa dizendo o que é que os gentios que foram regenerados, o que é que eles não são mais. Ele diz, vocês não são mais peregrinos e forasteiros. O que ele está dizendo é que vocês não são mais estranhos ao povo de Deus. Não são mais estranhos ao povo de Deus. Então ele diz o que é que eles são na sequência. Ao invés disso, vocês são concidadãos dos santos. O que é que Paulo está dizendo? Vocês foram separados por Deus, por isso o termo santo. Deus separou vocês para fazerem parte de uma nova nação, de um novo reino. Vocês agora são concidadãos dos santos, separados para isso. Gente, nós, ele está falando da gente, isso. Vocês que estavam longe, fora, sem Deus, sem esperança. Se não fosse a regeneração, você estava do mesmo jeito, sem nenhuma esperança e sem Deus nesse mundo. Mas Ele morreu por nós, para quê? Para que pudéssemos ser separados por Deus e nos tornássemos concidadãos dos santos. Aí Paulo vai além, e eu acredito que ele toca na emoção do seu povo, quando ele aproxima ainda mais o seu povo da realidade, finalizando o verso dizendo assim, e mais, vocês agora são família de Deus. Você consegue entender que ele coloca intimidade na questão? Porque ele vinha dizendo, olha, vocês estavam longe, não eram povo, vocês não eram nação de Deus, estavam distante de Deus, não tinham promessas e tal. Daqui a pouco ele diz assim, não, agora vocês são povo de Deus, vocês foram aproximados por Deus e são concidadãos dos santos. Aí ele coloca ainda mais aproximação, diz assim, não, é mais que isso. Vocês são de casa. Vocês entraram na casa do Pai. Sentaram na mesa. Ele botou o papel em cima da mesa e os adotou como filhos. Vocês agora estão dentro, e nunca mais fora da presença desse Deus. Irmãos, Jesus havia dito a Pedro e aos demais apóstolos, naquela ocasião em que, falando com os apóstolos, quando esteve aqui, na afirmação de Pedro, quando Pedro disse, tu és o Cristo, Jesus disse que a sua igreja, preste atenção, igreja, a sua igreja seria edificada, ela cresceria, tomando isso como se fosse alicerce, a pedra fundamental. Ele diz, olha, a minha igreja vai crescer sobre essa pedra, essa afirmação de fé, essa compreensão de que eu sou o Cristo. A minha igreja vai crescer sobre isso. Paulo fala disso no verso 20. Olha o verso 20.
Vocês agora são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. O que é que ele está dizendo nas entrelinhas exegéticas desse verso 20? Isso é muito bonito. Ele está dizendo assim, olha, no verso 19 ele terminou dizendo assim, vocês são família. Aí no verso 20, se você dissesse, Paulo, é muito bonito o verso 20, mas o que é que tu quer dizer com isso? Eu estou dizendo que vocês agora são igreja. A igreja que está solidificada sobre esse fundamento que é Cristo, como eu disse a Pedro, como Jesus disse a Pedro. O que ele está dizendo no verso 20 é que vocês que estavam longe, que estavam sem esperança, sem Deus, fora da aliança, sem participar das promessas de Deus, agora foram aproximados pelo sangue de Cristo, se tornaram concidadãos dos santos, se tornaram um povo de Deus, família de Deus e igreja, no verso 20. Vocês são igreja. Paulo está dizendo aos gentios convertidos, vocês não são mais estrangeiros. Vocês fazem parte de uma nova nação, fazem parte de uma nova família, fazem parte da igreja de Cristo. Uma igreja que cresce a cada dia como sendo um templo, como se fosse um templo que está sendo construído por Deus, tijolo a tijolo, pedra a pedra. Vocês fazem parte dessa construção. Verso 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ele diz, olha, vocês são igreja, estão crescendo como igreja, dia a dia, aqueles que estão sendo acrescentados, como se fossem pedras ou tijolos sendo postos um acima do outro. Vocês fazem parte disso, vocês estão ali. Que coisa linda, irmãos, nós somos a igreja. Nós somos como cada um de nós, somos como se fôssemos tijolos dessa grande igreja que Ele está fazendo crescer, para que Ele mesmo habite entre nós. Aí ele encerra dizendo, uma igreja da qual os gentios agora fazem parte, uma igreja habitada pelo Espírito Santo. Último verso da perícope, verso 22, no qual também vós, uma última alusão aos judeus, aos não judeus, os gentios, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meu Deus, que texto lindo, irmãos. Que texto bonito, viu? Você precisa olhar para um texto como esse e se enxergar nele. Sabe aquelas coisas que você troca o nome, quando alguém diz assim, tire o nome de fulano e bota o seu. Agora bota o seu nome para você entender que é de você que estamos falando. Esse texto é um destes. Porque ele está mencionando exatamente o seu povo. Aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Como é que essa turma foi salva? Como é que essa turma se tornou família de Deus? Aí vem esse texto lindo. Mas Paulo não nos engana, começa dizendo, olha, quando os judeus diziam incircuncisos, eles estavam certos. Vocês não fazem parte da aliança com Deus, eles estavam certos. Porque era essa a realidade de vocês, sem Deus, fora da aliança, sem Cristo, sem esperança, era isso que vocês estavam vivendo. Mas o que foi que aconteceu com vocês? Aí vem a reviravolta, né? vem a mudança, a partir do verso 13. Mas por causa da morte de Cristo, vocês foram aproximados. Por causa da morte de Cristo, vocês puderam fazer parte disso tudo. Não há barreiras mais entre vocês, porque para Deus, nem judeus e nem gentios, regenerados, independente de quem são, de onde venham, regenerados. Ele não vê diferenças em nós nesse sentido. Vocês agora se tornaram família de Deus, concidadão dos santos, igreja. Estão dentro do fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como sendo a pedra principal, e vocês estão ali, como se fosse um prédio que está crescendo, tijolo a tijolo. Vocês são como um desses tijolos. Cristo habita entre vós. Eu quero encerrar pensando de uma forma final com vocês. Primeiro, não há nada mais importante, irmãos, do que fazer parte da igreja. De verdade. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Não há nada mais
importante na vida do que fazer parte da Igreja de Cristo. Quais são os grupos, agremiações ou instituições que você faz parte? Se você os enxerga de uma forma superior, você valoriza mais essas coisas do que a igreja, é porque você ainda, mesmo como cristão, não entendeu o valor dessa igreja. Pode ter certeza disso. Se você enxerga essas coisas dando a elas mais valor do que ser igreja, é triste isso. Mas pode acontecer, mesmo sendo cristão, é porque você ainda não entendeu a dimensão do que é ser igreja. Valorizar a igreja de Cristo, e quando eu falo a igreja de Cristo, seja ela numa visão universal, ou seja, a igreja de Cristo espalhada sobre toda a face da terra, seja ela a expressão vista na igreja local, comunidade, como aqui, como vocês, quando a gente valoriza a igreja de Cristo, nós estamos valorizando o próprio sacrifício de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque, como vimos aqui, Cristo morreu para que essa igreja existisse. Ele morreu para isso. Nós vimos isso aqui em alguns versos. Pelo seu sangue, por causa da sua cruz, ele se deu para a existência dessa igreja, que a gente precisa aprender a valorizar cada vez mais. Segunda coisa, muitas são as vantagens de fazer parte dessa igreja. Como a gente viu aqui, ela representa uma nação de pessoas que foram separadas por Deus e para Deus, concidadão dos santos, um grupo de pessoas adotadas por Deus como filhos, família de Deus, um grupo que cresce a cada dia como sendo um templo que está sendo construído, quando ele diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, um grupo que se tornou a habitação do Espírito Santo na terra. Se você faz parte dessa igreja, de verdade, se você me ouviu e se você entendeu o que eu preguei hoje, se você faz parte dessa igreja, agradeça a Deus por ter incluído você nela. Agradeça a Deus por ter feito de você família de Deus. E lute para manter essa valorização à igreja do Senhor. E lute para manter a unidade dessa igreja que já é um só povo. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Nós vimos aqui nessa noite quem nós éramos, e é exatamente isso que nós éramos, sem esperança, sem Deus nesse mundo, longe da aliança, sem ser alcançado pelas promessas de Deus. Pense em quem você, não apenas em quem você não é, em quem você era antes da regeneração, mas pense em quem você seria agora se não tivesse sido regenerado por Deus. Dá para tentar imaginar isso? É um exercício doloroso a minha alma, viu? Doloroso. Quem seria sem Cristo? Quem seria eu fora da igreja? Quem seria você? E o que Ele fez conosco, irmãos? E o que Ele fez por nós? Quebrou as barreiras entre nós, nos tornou irmãos. Querido Deus que fala por meio de Tua palavra, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor. E nós te agradecemos porque essa noite, mais uma vez, o Senhor iluminou a nossa alma e nos fez entender coisas que são tão preciosas para nós. O Senhor nos fez pensar inicialmente em quem nós éramos antes da regeneração. Como é triste pensar nisso, Senhor. E como é triste pensar em quem seríamos se não tivéssemos sido regenerados por Ti. Na nossa mente não consegue conceber isso. Ela não consegue criar ideias ou imagens ou situações, porque isso já não é mais uma realidade em nossas vidas. E louvado seja Teu nome por isso. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos tirou dessa realidade e nos inseriu em Tua igreja. Nós que estávamos sem Deus e sem esperança nesse mundo. E agora vivemos esse desafio de olhar para os nossos irmãos e não ver diferenças entre nós quando somos todos regenerados.
Nós pedimos a Ti, ó Deus, com base naquilo que falastes a nós, e motivados pela alegria e gratidão do nosso coração, nos ajuda, ó Deus, a sermos aquilo que Tu queres de nós como igreja. Nos ajuda a valorizar a Tua igreja, a amar a Tua igreja, a entender que não há nada mais importante do que fazer parte disso. E nos ajuda também a enxergar em nosso irmão a mesma coisa. O Senhor morreu não apenas por mim, não apenas por nós, mas o Senhor morreu por todos aqueles a quem o Senhor regenerou. Nós precisamos, ó Deus, enxergar essas pessoas como nossos irmãos, ainda que tenhamos algumas diferenças nas compreensões de alguns textos e algumas doutrinas. Nós rogamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, como vimos hoje pela manhã, nos torna humildes, faz entender quem nós somos, para que possamos valorizar também os Teus filhos ao nosso redor. Ó Deus, nos dá experiência em nome de Jesus, de sermos cada vez mais Tua igreja, uma igreja, e a lutar pela nossa comunhão como igreja. Recebe a nossa gratidão, ó Deus, por esses 3 momentos que tivemos aqui, meditando em Tua palavra. Recebe a nossa gratidão e o nosso reconhecimento de que tudo isso nada mais é do que a Tua generosidade para conosco. Pois é um Deus que se preocupa em orientar o seu povo, é um Pai que se preocupa em educar os seus filhos. E nós te agradecemos por Tua palavra. Aplica, ó Deus, em nossos corações, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.